Oi, gente, me chamo Ana Lara, faço direito e hoje eu vim falar sobre o livro O Povo Brasileiro, tá, do Darcy Ribeiro. Vou falar sobre o último capítulo, que é o confronto. Inicialmente, o autor começa com duas perguntas: quem é o Brasil entre o povo contemporâneo, quem é o Brasil? Aí logo depois ele começa a desenvolver, né? Primeiro ele vai falar de dois blocos que são diferentes do Brasil. O primeiro é o povo testemunho, que ele diz que é o México, que sofre de um drama de dualidade social, cultural, que é do passado e do presente. Depois ele fala dos Estados Unidos e do Canadá, que são povos transplantados e que reproduzem a Europa, né? Aí ele também fala da Argentina e do Uruguai, que são países que foram invadidos, né, pelos gringos, pela Europa, e que acabaram virando povos transplantados também, mas que mesmo reproduzindo a forma de produção da Europa, não conseguem enriquecer, não conseguem as propriedades igual à Austrália. Porque antes disso, ele fala que o Canadá e os Estados Unidos mais parecem a Austrália e a África do Sul branca do que com os países americanos. Aí o autor prossegue, né, falando que a gente, o Brasil e outros países latino-americanos estão em processo de fazimento, porque uma coisa é reproduzir outros países, igual o Canadá e os Estados Unidos fazem. Outra coisa também é fundir duas civilizações, que é o México, né, com a civilização do passado com o do presente. E a terceira, que é a nossa, que é muito mais complexa, que é criar uma nova civilização, que é criar coisas novas, pessoas novas com culturas tão diferentes, que é a nossa, né? Porque a gente tem tantas culturas e várias etnias. Aí o autor continua e fala da África, que ainda vive com o problema da europeização, que ainda sofre lá, né? Que seus líderes que falam de liberdade rejeitam ainda suas tradições. Aí ele fala que a África também conseguiria sobreviver porque os indígenas aqui no Brasil sobreviveram e lutaram contra esse modelo europeu, sabe? E aí ele diz que é muito forte, que o que os indígenas fizeram, e fala sobre a mesticidade no texto. Ele fala que ser mestiço no Brasil nunca foi um problema porque essa é a identidade brasileira, né? A nossa diferenças, raças, etnias, culturas, é o que representa o Brasil, é o que o Brasil é, e é isso que ele fala aqui no livro. Aí o Darcy Ribeiro também fala sobre a fusão das matrizes, né, que são os indígenas, os portugueses e os africanos. Ele fala que a gente é o povo mais homogêneo que tem, por falar o mesmo idioma, mesmo a gente ter tido essa fusão, né, essa miscigenação. Aí ele fala que a gente é o povo mais cultural da Terra, mais homogêneo nesse sentido, entendeu? Aí ele vai falar das nações do Novo Mundo, o Canadá, os Estados Unidos e a Austrália. Fala que aí, como por eles se reproduzirem a Europa, eles não fazem nada de diferente. Eles só estão reproduzindo o que era antes do Velho Mundo e trouxeram para o Novo Mundo. Ele fala que eles se acham de criativos, mas eles simplesmente só copiam o que era feito no Velho Mundo, entendeu? Aí ele fala também que o Brasil deveria se unir com os povos latino-americanos, os que têm a cultura parecida com ele, né? Para fazer igual a Europa fez, fazer uma comunidade, fazer a nação latino-americana, que é sonhada pela Bolívia, ele diz. É, Ele fala que se a gente é 500 mil agora, a gente pode ser 1 bilhão. E ele diz que essa junção é muito importante para fazer uma nação mais forte. Aí ele fala também que a gente é um povo novo, né? Que
a gente vive um dilema, né, que é fazer novos humanos, né, um gênero de humano diferente, porque nunca existiu aqui. Ele fala que isso é uma tarefa muito mais complexa e difícil. Ele também diz que a gente é a nova Roma tropical, né, que a gente é uma Roma tarde, a gente é a maior nação neolatina em termos populacionais e que a gente tem muita criatividade artística e cultural. Aí ele fala que a gente deveria dominar a tecnologia, né, para a gente se tornar uma economia autossustentável e que é para a gente trabalhar no futuro, para a gente ser uma população orgulhosa por a gente ser mestiça e tropical. E que mesmo a gente tendo sofrido aquilo no passado, né, de muita opressão e violência, que a gente consiga se tornar uma população feliz, alegre e com muita cultura e com diversas raças e etnias no nosso país. É isso que Darcy Ribeiro fala no livro, tá? No último capítulo do livro O Povo Brasileiro.